Olá, muita paz para os meus amigos, minhas amigas do curso ESD, da Casa Espírita Nosso Lar. Estamos retomando o nosso curso do ESD, em razão dessas questões sanitárias apresentadas pelos órgãos de saúde. Nós vamos fazer nesse período em que deve-se evitar a aglomeração de pessoas em recintos fechados, vamos fazer o nosso ESD em EAD. Peço já desculpas que ontem eu tive alguns problemas para finalizar o vídeo, por isso que eu estou disponibilizando hoje, mas eu vou disponibilizar o vídeo sempre no mesmo horário que nós fazemos nosso curso, que é às terças-feiras, às 18 horas. Excepcionalmente, o vídeo está sendo liberado hoje. E queria também dizer que a ambiência da casa, ela pode ser transferida para a nossa casa, para o nosso lar, no nosso ambiente onde nos encontramos. Então vamos fazer esse estudo aproveitando os fluidos energéticos positivos que permeiam a Casa Espírita Nosso Lar e trazer eles para o nosso lar, nossa moradia, que certamente eles vão ser transferidos. E isso vai fazer com que essa energia positiva que encontramos lá se amplie. Então vamos ampliar essa energia fazendo o estudo em nossas casas enquanto se mostrar necessário. Assim que passar essa questão do coronavírus, nós retomamos as nossas aulas presenciais. E como sempre fazemos, vamos iniciar nossa aula fazendo uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, Espírito Emmanuel, e a leitura que eu escolhi intencionalmente dessa vez é a que tem como título Aflições. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições do Cristo. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 13. É inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Contemplareis o mundo na desilusão de amigos muito amados, como templo em ruínas, sob os embates de tormenta cruel. As esperanças feneceram distantes, os sonhos permanecem pisados pelos ingratos, os afeiçoados desapareceram, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Quando surgir um dia assim em vossos horizontes, compelido-vos à inquietação e amargura, certo não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Supondes acaso que o Mestre dos Mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais porventura não recebe o Salvador em gratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente? Antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e seu bom ânimo. Vamos agora fazer uma prece, lembrando mais uma vez da ambiência da nossa casa, Espírita Nosso Lar, nos transferindo energeticamente, espiritualmente para aquele ambiente, encontrando aqueles companheiros espirituais que nos acompanham nos estudos, e assim vamos sorver deles essa energia positiva e visualizar nesse pensamento, nessa transferência de pensamento, a companhia do amado Mestre Jesus. E assim diremos: Cristo Jesus amado, Espíritos bons e Espírito de luz, rogamos o amparo e assistência nesse momento de tantas aflições, na certeza de que, como a mensagem que acabamos de ler, o Cristo nunca se mostra aflito, apesar de tudo o que ele observa de triste na humanidade. Que possamos então caminhar e trilhar essa jornada acompanhados por ele, iluminados e inspirados por ele, e assim possamos aprender, possamos evoluir e possamos ser um dia
verdadeiros trabalhadores do Cristo. Que assim seja. E vamos seguindo nossa conversa, encerrando o módulo 4, que falava sobre o processo de reencarnação. E estamos agora, nós lemos um trecho de um capítulo da obra Missionários da Luz, de André Luiz, e vamos agora ler, na verdade, e vamos estudar as conclusões desse capítulo, em que nós vemos a questão do processo reencarnatório, quando André Luiz se desloca junto com o Alexandre para acompanhar o mecanismo da reencarnação, como ele se processa, como se liga o espírito àquele corpo físico que está em formação e que acaba de ser iniciado com o encontro do espermatozoide com o óvulo. E aí, então vamos prosseguir o nosso estudo. Na aula passada nós tínhamos já visto o relato de André Luiz juntamente com Alexandre, quando eles acompanham o reencarne de Segismundo na obra Missionários da Luz. E vamos retornar aos nossos slides a partir do slide 29, que é exatamente um slide que traz uma revisão do conteúdo, de tudo que foi estudado. Então, em que momento que se processa a união do corpo com o espírito, ou seja, do espírito com o corpo? Na questão 344 do Livro dos Espíritos, Kardec recebe a seguinte resposta da espiritualidade: a união da alma com o corpo começa com a concepção e termina no nascimento. O que significa isso? Que desde o momento que há a concepção, se liga o perispírito do espírito reencarnante ao início do corpo físico, a matriz do corpo físico, que é o zigoto. E mais ainda, André Luiz, no Missionário da Luz, ele fala o seguinte: que o trabalho completo de reencarnação, com a integração plena do espírito reencarnante, dos elementos físicos, somente se verifica aos 7 anos. Então, na concepção, se liga. Durante a gestação, o que acontece? O perispírito funciona como modelo formador biológico, e nessa qualidade ele começa a ajudar a formação do corpo físico, servindo de forma, de parâmetro energético para a formação do corpo físico, que também sofre influência dos genes, dos gametas, masculino e feminino, que começam a replicar no zigoto. E aí não basta apenas isso. O espírito ele começa essa integração com o corpo físico, que é o zigoto, que vai se multiplicando até chegar em embrião, para depois de embrião, feto, até chegar na gestação a termo e estar pronto para o nascimento. E o espírito, então, ele vai cada vez mais aderindo ao corpo físico. Só que quando isso acontece, é um processo que ajuda o esquecimento do passado. Então, por isso que nós não temos lembrança das vidas passadas. Mas ele não se completa apenas com o nascimento. No nascimento se completa a integração do perispírito ao corpo físico. Mas o espírito ele ainda continua muito vinculado ao plano espiritual. E aí essa vinculação vai reduzindo com o passar da idade até chegar aos 7 anos, quando então ele se desvincula do plano espiritual. Ele vai poder se vincular, mas quando ele fizer isso através da prece, através dos bons pensamentos. Mas ele até então, ele vinha num processo de redução dessa aproximação do plano espiritual. É como se ele fosse se afastando conforme ele vai ganhando idade no corpo físico e fosse ficando mais ligado ao plano material. No slide seguinte, que é o slide 30, nós vemos a pergunta: como se processa a união da alma ao corpo? Como é que acontece então essa união? Essa união ela vai se dar na Gênese, capítulo 11, item 18. Kardec fala o seguinte: que o laço fluídico que liga o espírito ao zigoto, no momento da concepção, vai se encurtando à medida que o germe se desenvolve, e durante esse processo o perispírito vai se unindo molécula a molécula ao corpo, e formação é uma espécie de enraizamento. Então o que Kardec diz? Nós temos o corpo físico, o espírito ele é ligado ao corpo físico ainda na condição embrionária, do zigoto ali, não é nem embrião ainda, só o zigoto, é uma célula que tem potencialidade de replicação, de multiplicação, ela se multiplica muito rapidamente.
até que ele chega à condição de embrião. Conforme ele vai nesse processo, o que acontece? O corpo físico é como se o corpo está ampliando e aí o espírito está enraizando, está cada vez mais se fixando na matéria. Então, através do perispírito, óbvio, esse processo vai ampliando. É o enraizamento que Kardec fala, e que confirma o que está no Livro dos Espíritos e o que André Luiz explica no Missionários da Luz. A questão, no slide 31, temos aí a questão das encarnações. Como que se dá? Todo espírito tem o poder de fazer aquele planejamento reencarnatório que a gente estudou na aula passada e na retrasada? E aí vamos ver que não. Nem todo espírito está em condições de fazer o planejamento reencarnatório. É preciso que ele esteja em condição. Isso vai depender do quê? Do grau de evolução do espírito. Quanto mais evoluído o espírito, mais ele tem livre-arbítrio para planejar sua reencarnação. Porque mais temperança, mais coragem, mais tenacidade ele vai ter para aceitar desafios que, em determinado momento, espíritos de uma condição diferente, não vão aceitar. Então, aqueles desafios que a gente encontra na vida são fruto de aceitações que nós tivemos lá no plano espiritual. E aí, por isso, às vezes aparecem desafios quase intransponíveis, mas a gente precisa ter a tenacidade de saber que esses desafios podem ser vencidos, porque nós um dia concordamos com eles, quando a gente estava lá no plano espiritual, nesse planejamento reencarnatório, para aqueles que puderam fazer, obviamente, o planejamento reencarnatório. Então, nem todo espírito ele consegue fazer esse planejamento reencarnatório, ele precisa ter preparação para isso, ele precisa estar em condições. E quando que ele vai ter condição? Quando ele for mais evoluído. Então, conforme for a evolução do espírito, mais possibilidades ele tem de atuar no planejamento reencarnatório dele. E é importante lembrar, alguns espíritos, aliás, muitos desencarnam e reencarnam sem sequer atuarem nesse processo de planejamento reencarnatório. Um dia eles vão atuar. Quando? Quando eles evoluírem espiritualmente, moralmente, no conhecimento, o espírito avançar. Quanto mais avançar, mais ele vai ter liberdade. Você não vai chegar para uma criança e pedir para uma criança fazer uma cirurgia cardiológica, mas essa criança daqui a 30 anos vai ser um cardiologista e ela vai fazer uma cirurgia cardiológica. A mesma coisa é um espírito no processo reencarnatório. Aquele espírito que não tem madureza, que ainda não é maduro, que não tem uma estrada de avanço, de aprendizado, a gente não pode colocar ele para desempenhar e fazer escolhas complexas. Então alguém vai escolher para ele. Quem vai escolher? O mentor espiritual, os espíritos que têm afinidade com ele, os espíritos superiores, que vão querer que ele evolua. E Deus quer isso de todos nós. Outro ponto importante é a força do magnetismo no processo reencarnatório. Na obra Entre o Céu e a Terra, André Luiz fala o seguinte: segundo explica os construtores espirituais, para reencarnar basta o magnetismo dos pais, aliado ao forte desejo do espírito reencarnante. Assim, o espírito reencarnante une-se magneticamente ao óvulo e ao espermatozoide, participando ativamente do processo reencarnatório. Então, veja que o processo reencarnatório ele é algo que acontece conforme o espírito ele vai se vinculando àquele pai, àquela mãe, e ele então passa energeticamente a ter uma atração magnética com pai e mãe. E a partir do momento que acontece que há a liberação do esperma, dos espermatozoides, ele começa a se vincular energeticamente, magneticamente, ao óvulo da mãe e ao espermatozoide que tem mais condição do pai, que mais vai atender a necessidade de reencarnação dele. A gente vê isso também em Missionários da Luz, quando o Alexandre pega o mapa reencarnatório de Segismundo, e Alexandre vê, junto com os construtores espirituais, qual é o gameta, qual é o espermatozoide mais adequado para o corpo físico que Segismundo precisa naquela nova jornada que ele está iniciando. E como é que fica
o espírito durante a gestação? Como que é o estado de consciência do espírito durante a gestação? Isso Kardec perguntou e está respondido na questão 351 do Livro dos Espíritos. E a resposta diz o seguinte, aqui é um pedaço da resposta que eu destaquei. No intervalo que vai da concepção ao nascimento, o estado do espírito é mais ou menos o de um espírito encarnado durante o sono do corpo. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado de que não tem mais consciência como homem quando entra na vida. Então, o que acontece? O espírito, quando ele está no processo de reencarnação, é como se ele entrasse em estado sonambúlico, aquele estado de sono em que ele não fica inconsciente. Ele tem consciência, mas ele não acessa a consciência porque ele está em torpor. É como se ele estivesse anestesiado. E através desse processo, o espírito reencarnante, vai bloqueando, não é apagando. Ele não perde as lembranças das existências passadas, elas ficam bloqueadas, elas vão sendo fechadas. É como se você tivesse vários armários com vários fichários, que nesses fichários tem as histórias todas das existências daquela pessoa. E aí, conforme vai avançando no processo reencarnatório, o espírito vai entrando nesse estado sonambúlico e é como se ele fosse trancando esses armários. Cada armário ele vai e tranca, cada armário de cada existência é um armário. E ele vai trancando até terminar, até ele nascer. Quando ele nasce, ele já não tem acesso a todas essas informações, e ele começa uma nova jornada, e começa do zero. Por isso que a gente nasce, reencarna e precisa aprender a ler de novo, a escrever de novo, precisa aprender a andar, precisa aprender a comer. Por quê? Exatamente porque passamos por esse processo de trancar esses armários que têm as informações da nossa existência. E conforme a gente vai se aproximando da reencarnada, do final dessa primeira etapa da reencarnação, que é da concepção ao nascimento, a gente vai trancando esses armários. E como é que funciona a interação entre mãe e filho durante a gravidez? André Luiz comenta isso na obra Entre o Céu e o Inferno. Perdão, Entre o Céu e a Terra. O Céu e o Inferno é obra de Kardec, E aqui eu estou falando do Céu e a Terra de André Luiz. Ato falho. Vamos lá. Então, eu destaquei aqui no slide o seguinte: além da alimentação de natureza material, a corrente de troca mãe e filho estende-se ao intercâmbio constante de sensações diversas. A organização feminina sofre verdadeira enxertia mental do reencarnante, enquanto o princípio fetal é afetado indelevelmente, marcando para a existência inteira. Então, veja o que acontece. Além do filho receber alimento da mãe, que isso acontece durante a reencarnação, durante o processo da gestação, o filho, aquele embrião que depois se torna feto, ele se alimenta exatamente do alimento da mãe. É o sangue materno que traz os nutrientes necessários para aquela criança. Depois tem a formação da placenta, que aí a placenta funciona como um filtro. E aí o que acontece? Esse espírito reencarnante, ele recebe essa alimentação. Ao receber essa alimentação, ele vai interagindo com a mãe. Mas não é só isso, porque ele é um espírito. Ele tem sentimentos, tem sensações, tem necessidades, tem potencialidades e tem deficiências. Ou seja, como ele, perispírito do espírito reencarnante, está introduzido dentro do perispírito materno, por ele estar ambientado ali no útero materno, acaba que ele influencia muito a mãe. Isso aí você vê no processo de desejos da mãe. A mãe às vezes nutre um desejo por algo que ela nunca tinha comido e ela quer comer. Isso é o quê? Nutrientes, a ciência diz que são nutrientes que o feto está necessitando. Mas como é que o feto interage? Energeticamente. É a energia do espírito reencarnante que começa a influenciar a energia da mãe para dizer: olha, eu estou precisando de mais nutrientes e eu gosto disso aqui, eu gosto daquilo ali, eu quero esse nutriente. Ou então a mãe começa a ter sonhos e pensamentos que ela nunca havia tido, ela nunca tinha experimentado. Isso é o quê?
exatamente a energia do espírito reencarnante, perispírito do espírito reencarnante, afetando ali o espírito materno. Ele está ali protegido pelo útero materno, está dentro do perispírito da mãe. Ele começa a vibrar a energia. Onde é que a energia vai replicar? Olha aqui, ó, no corpo físico, no perispírito da mãe e no corpo físico da mãe. Tá? E por fim, a mensagem que eu deixo ao final, né, é a mensagem de André Luiz, em que ele fala: a reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. Temos necessidade da luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. Não há como evoluirmos espiritualmente se não tivermos a reencarnação. A reencarnação é necessária para nos possibilitar a evolução do espírito. Então, é aqui na carne que a gente aprende, a gente acerta, a gente erra e a gente evolui. Se nós não estivermos aqui, nós não vamos poder colocar em prática aquilo que a gente aprendeu nas existências passadas e até durante aqueles períodos em que nós estivemos no plano espiritual. Então, a necessidade da reencarnação é a necessidade de educação. É aqui que eu venho trazer e venho aplicar todas as experiências de que eu tanto necessito. Todo o aprendizado que me é necessário é aqui, na jornada reencarnatória, por mais que ela seja difícil, complexa, às vezes penosa, mas é aqui que a gente vem aprender. E vamos dar seguimento, vou entrar agora no próximo capítulo, no próximo roteiro, que é o roteiro 5.